E foi através de criança, né? Justamente por aquela ali que está nos visitando. Fique de pé, meu amor. Essa foi a nossa primeira alma que veio aqui e nos ajudou e trouxe várias crianças. É muito mesmo. Obrigado, a presença dela, que ela não está morando mais aqui no bairro, longe. Mas começamos com ela. Ela cantava aqui para eu e Paulinho, nós pegava para ela, enfim. E hoje, Deus tem nos honrado, porque a criança é perseverante. É igual essa magrinha aqui, essa magrinha aqui é perseverante. A magrinha aqui, desde que veio para cá, ela tem um propósito de trazer a família dela para a igreja hoje. Eu tenho a satisfação, eu tenho até uma honra do pai dela estar aqui. Amém. Eu falei pelo pai dela que é uma pessoa assim de caráter, responsável. Eu fico alegre que ele confiou na gente em deixar a filha dele estar aqui, sem conhecer a igreja, sem nos conhecer. Ela veio sozinha, daqui a pouco ela veio com a sua mãe, a irmã que hoje não está aqui, mas também está conosco, hoje trouxe o pai. Mas ele confiou, e confia tanto que a deixa até ir lá em Guarapari passear com a gente, vai ficar lá semana, quando dia quiser, porque ele confia. Então eu estou muito agradecido e quero retribuir essa confiança, falando com ele que as portas estão abertas e que Deus certamente vai abençoar. Enfim, nessa noite eu queria ler convosco, vocês podem ficar sentados. Nós vamos meditar numa palavra, daqui a pouco nós vamos orar. Prometo a vocês que vou ser muito longínquo devido à exageridade do tempo, mesmo porque hoje eu vou ainda ter que trabalhar meia-noite. Mas Deus é bom, é assim mesmo. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Salmo de número 29. Salmo de número 29. Eu vou ler, vocês podem acompanhar. Pode ficar sentado mesmo, pode ficar à vontade, tranquilo. Se alguém depois puder, fazer uma água. O pastor está morrendo de sede, só está incomodado com o meu cabelo. Tá, voltei, sufoco, meu trabalho, meu cabelo, mas tudo bem. Deus é bom, vai crescer. 29. Está escrito assim: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Obrigado, amado. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O que muita gente ouve no Evangelho é um clima de terror. A cena que nos é mostrada é somente atribulosa. Tantos são os versículos que são empregados, tais quais: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Na vossa paciência
possuir as vossas almas. E por aí vai. Todos os versículos sobre tribulação, toda prova, um cenário de provação, nos dá a ideia muitas vezes que Deus tem prazer em nos ver provados. Nos dá a ideia que Deus muitas vezes não está nem aí e só manda tribulação, porque é isso que o povo merece. É o pensar de alguns. Haja visto que tem passagens que diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E não adianta você ser aquele crente de oração, jejum, aquele crente aplicado de leitura, de vigilância, que nem só por isso a tribulação não virá sobre ti. Virá. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre a verdade, sobre o Evangelho. Mas nem por isso deixou de vir os ventos. Vieram ventos, sopraram ventos, vieram as águas e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Nós vamos olhar para a nossa vida, a gente fica muitas vezes até que confuso, porque a ideia é que ao aceitar a Jesus, a fazer parte de uma igreja, a nossa vida teria que mudar da água para o vinho, do ruim para o melhor. A nossa vida seria uma vida de tranquilidade. Só que não é isso que a gente vê. E muitas vezes a gente fica perplexo. Mas por quê? E começamos a indagar. Mas Senhor, por quê? Eu oro, eu louvo, eu busco, procuro ser fiel. E por que sobre mim veio isso? Eu digo a vocês que miserável é o homem a qual o Senhor não deixa vir as tribulações. Miserável é o homem que não tem falta de nada. Miserável é o homem que não precisa de nada. Houve um homem na Bíblia que quando ele orou, Deus o respondeu. E Deus dá sabedoria a esse homem de Salomão que eu estou falando. Sabedoria diz a Bíblia que homem nenhum na terra jamais teve e jamais terá. Ele é único. E diz a Bíblia que Deus derramou sobre esse homem riqueza tal, está escrito assim, que nenhum outro homem antes dele e depois dele não haveria homem com tanta riqueza. Ou seja, Salomão era extremamente rico e extremamente sábio. Adiantou? Não. Salomão não tinha falta de nada. O que qualquer um dos seus filhos queria, ele comprava. O que ele desejava, ele possuía. O que ele queria, ele adquiria, porque era extremamente rico. Todos os assuntos que vinham indagar, Salomão lhe respondia com sabedoria. Ele sabia de tudo, entendia tudo. Só que ele foi ficando velho. Diz a Bíblia que as suas companheiras o enganaram. Ele começou a erigir templos para deuses alheios ao seu Deus. Então o homem a qual Deus dá tudo e não precisa de nada, na verdade ele é o mais miserável. Imagina você tendo tudo. Você iria pensar, não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Não preciso buscar. Você ia começar a querer pisar, porque você tem tudo. Você não ia ficar preocupado com aquele que não tem nada. Ou seja, aquele que não tem nada, muitas vezes você poderia até dizer, ele está assim porque não presta. Ele está assim porque algo ele fez e merece estar assim, porque eu tenho tudo. Eu sou o mamamã, eu sou o gostoso, eu sou o ricão,
Você sabe. Ele está assim porque não busca. Ele está assim porque não ora. Ele está assim porque ele não é abençoado, não é escolhido. Por isso que não vale nada nós termos tudo e não termos necessidade de nada. Então por que vem as tribulações? Muitas vezes, irmão, a gente tem que amadurecer nesse aspecto, porque senão nós vamos nos encontrar falando mal de Deus. Nós vamos nos encontrar indagando aquele que sabe todas as coisas. Nós vamos nos encontrar na posição de querer arguir a Deus sobre o porquê. Por que você não quer entender? Aí você começa a arguir o Senhor. Você começa a não aceitar o seu estado. Você começa a repugnar a sua vida de maneira tal que alguns preferem a morte do que estar na presença de Deus. Outros preferem voltar atrás por não entender que o propósito de Deus conosco aqui na terra não é vos tirar da tribulação, não é vos tirar do vendaval. É necessário passar. É necessário que venham. Porque você só cresce na tribulação. Você pode ver na Bíblia, você pode ver a Bíblia todinha, tem 66 livros, 31.176 versículos. Você pode ver ela toda. Você só vai encontrar a palavra produz depois da tribulação. Não produz nada se não tiver tribulação. O que Paulo fala? A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Mas você viu o início? Você precisou passar tribulação. Porque na tribulação você cresce. Você amadurece. Você não fica esse crente bobo. Esse crente abestalhado, levado pelo vento de toda roda de doutrina, sem saber para onde vai, querendo comprar as bênçãos de Deus, ou correndo só atrás dos benefícios. É como aquela caixinha de versículo que você tira, só tem versículo bom. Não tem um versículo ali que manda você orar, não tem um versículo ali que te dê um cajadado, só versículo bom naquela caixinha de surpresa. Aí você fica esse crente assim, aéreo, esse crente sem entender, porque você não amadureceu, porque você recriminou, você não aceitou, você não quer o vendaval na sua vida, você não quer tribulação, você quer deitar na maionese e patinar, você quer voar como um pássaro livre, fazendo o que você quer, a hora que você quer e como você quer. Só que nós temos um pai que, como todo pai amoroso que ama um filho, o corrige. Aleluia. Como o pai amoroso que quer o bem do filho, muitas vezes diz não, e algumas vezes diz sim. Como o pai amoroso muitas vezes nos dá uma chibatada, e muitas vezes nos pega no colo. Então esse cenário de tribulação, os crentes pensam que é para o mal, mas não é. Não é. Eu li o salmo aqui, eu não sei se você entendeu, porque nós vamos ler para você entender. Porque diz assim que a voz, quando Davi escreveu esse salmo, o castelo dava direto para o mar. Ele viu a tempestade se formando no mar, porque a tempestade se forma na maioria das vezes no mar. Ele viu relâmpagos, viu o mar revolto, ele viu nuvens pretas carregadas, ele viu a tempestade chegando. Aí ele escreveu esse salmo, que quando dava trovoada, e muitas vezes você se joga debaixo da cama, sai correndo, ou começa a gritaria doida, ou é igual lá em casa, começa a tapar os espelhos, como se espelho tivesse alguma coisa com tempestade. Alguém enfiou isso na sua cabeça, você está doido até hoje. Para de bobeira.
Só que Davi, ele viu a tempestade, os raios, os trovões. Aí o Espírito Santo tomou Davi. E Davi diz bem assim, que o Senhor está acima do dilúvio. Que o Senhor se assenta acima do dilúvio. Davi falou que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Aqueles trovões era Deus falando. Davi escreveu que Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Acima daquela tempestade feia, Davi estava enxergando o Senhor. Acima daquele vendaval, Davi estava enxergando, visualizando aquele que tem autoridade e controle de todas as coisas. Porque quando Davi olhou do lado, o soldado a desesperar correndo. Muitas vezes com aquela lança na mão, ferro, vai me matar. Davi não, Davi via o Senhor. Davi via o Senhor. Não é igual você que esconde quanto é garfo das gavetas. Porque Davi na tempestade via o Senhor. Então na tempestade da nossa vida, nós temos que enxergar o Senhor. Aonde Jesus estava na tempestade, no mar? Aonde Jesus estava? Fala para mim. Onde é que Jesus estava? O mar se embraveceu, o vento soprou, o marquinho quase fundou, Jesus estava onde? Os apóstolos estavam berrando, gritando, desesperados. Igual um monte de frangolho, igual aquelas galinhas da Angola. Começaram a gritaria doida. Porque havia uma tempestade. E onde é que Jesus estava? A poupinha dormindo, diz a Bíblia ainda, que ele for deitado sobre uma almofadinha. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que era necessário. É necessário que a tempestade venha. Muitas vezes você vem para a igreja, sua vida vira de cabeça para baixo, não entende. Meu Deus, eu vim para cá, minha vida melhorar, o troço piorou. Não é? O troço piorou, pastor. O que está acontecendo? Porque aqui não é lugar de... Aqui não é igreja que prega prosperidade, não. Você venha para cá, atrás de moeda, atrás de ouro, atrás de prosperidade, você vai cair no cavalo. Quem te prega é a verdade. Deus vai te abençoar na medida necessária. Necessária. Aí Davi fala assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Não sabe o que é cedro? É uma árvore frondosa, grande, uma das maiores, troncos enormes, dura, rígida. Muitas vezes vem tempestade na sua vida para te quebrar, porque você está tão rígido na sua opinião, você está tão rígido na sua maneira de ser, no seu ego, que Deus não consegue mais falar com você, no cicil, na calmaria. Aí Deus vai saber o que vai mandar para ele? Uma tempestade. Porque a voz do Senhor na tempestade, ela quebra os cedros do Líbano. Por isso que Deus muitas vezes te quebra. É para você ficar maleável, para você ficar com jogo de cintura. Você ficar aqui igual um robô, Deus não vai te usar. Se bem que tem uns doidos aí que dizem que o Espírito Santo usa igual um robô. Criancice por isso. Deus quer você maleável, para Ele poder te pegar, para Ele poder passear com você, para Ele poder te levar para lá, levar para cá, para Ele poder te enviar, para Ele poder te trazer, para Ele poder dizer, senta, levanta, anda, para, deita, para Ele poder te governar. Porque às vezes você fica igual um cedro, duro, igual um pau. A voz do Senhor disse a Davi: Ele faz soltar como o bezerro ao Líbano e ao Senhor, como os novos unicórnios. Quando a tempestade vem, a tempestade faz você se mexer. Porque muitas vezes você está acomodado, você parou no tempo. Já viu aquele crente com depressão? Uma coisa horrorosa. Depressão e crise existencial.
Estou procurando um psicanalista, estou ficando meio doido. E Jesus está valendo de quê? De quem Jesus está valendo a sua vida? Muitas vezes a tempestade vem para te mexer, para te balançar, para tirar você do lugar de conforto e fazer você se mexer, você andar, porque você se acomodou. Não tem como a gente falar assim, estou enjoado da igreja. Não é a igreja que está ruim, não, você que se acomodou. Hoje eu vi um exemplo, minha cara caiu, minha cara, o diabo riu de mim, eu detesto o diabo rir de mim. Ele riu de mim hoje. Porque uma mulher, ela pega uns macarrão, umas batatas, uma cenoura, ela sai alimentando aquele monte de mendigo lá em São Paulo. E os mendigos falam que ela é anjo de Deus. E ela não é nada. E a igreja que é para ser um povo de instituição, um povo que dá o melhor, passa perto do mendigo e nem vê. Não tem aqueles bichinhos que vêm lavar seu vidro, você acelera o carro, diz assim, não vai lavar seu vidro, você não dá R$1 aí. Aquele bichinho